Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Figa Bizcast. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas, sempre com um novo conteúdo, um novo convidado, trazendo aqui alguns insights do mundo dos negócios, falando com pessoas, que têm uma trajetória. Para você que nos acompanha, não deixe de nos seguir, nosso canal no YouTube, no Spotify, @FigaBizcast. Lembrando a todos, se inscrevam, ative o sininho para que toda segunda-feira, quando a gente tiver um novo episódio, você seja notificado e possa estar sempre acompanhando em primeira mão os nossos novos conteúdos. Gostou do nosso episódio de hoje? Compartilhe, encaminhe ele para as pessoas que você acredita que essa conversa vai fazer a diferença, e todo feedback é sempre muito bem-vindo. Agradecer aos nossos patrocinadores, IoPoint, mais que um ponto eletrônico, Granter Tecnologia para fortalecer o agronegócio, Remora Capital, soluções personalizadas que vão conectar a sua empresa ao mercado financeiro, Bugbee, vida leve sem frescura, lembrando que a Figa tem um cupom de desconto, FIGA10, bugbee.com.br, use o nosso cupom e obtenha o seu desconto. Expedição Cervejeira, experiências cervejeiras pelo mundo, e Blumenau Coffee Roasters, cafés especiais para você. Também temos um cupom de desconto quando você acessar blumenaucoffeeroasters.com.br. Antes de encerrar suas compras, use o nosso cupom FIGA15 e tem aí 15% de desconto na sua compra. No nosso episódio de hoje, nós vamos acelerar junto com um convidado que une precisão técnica, visão estratégica e velocidade em tudo que faz. Nosso convidado é advogado, é empresário e é piloto da Porsche Cup Brasil. Natural de Santa Catarina, construiu uma carreira sólida no direito, sempre buscando inovação, protagonismo na sua atuação profissional. A sua trajetória vai além das salas de audiência e dos negócios. Ele é um apaixonado por automobilismo e entrou para a Porsche Cup e hoje compete na categoria Sprint Trophy, uma das mais emocionantes e exigentes do país. É o exemplo perfeito de como foco, disciplina e visão de futuro podem se manifestar tanto no universo jurídico quanto no automobilismo profissional. Prepare-se aí para uma conversa de alta octanagem sobre performance, estratégia, inovação e, claro, como que essa paixão pode acabar se transformando num legado. Meu convidado de hoje do Figa Bizcast é Silvio Morestoni. Figa Bizcast, o insight que faltava em sua rotina dos negócios. Boa noite, meu amigo. Tudo bom, Silvio? Boa noite, Galotti. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É muito legal poder participar e, inclusive, verificar o histórico das estrelas que me antecederam aqui, e eu estar no meio desse grupo seleto de pessoas aí é muito engrandecedor. Eu espero trazer informações aí para o pessoal do FIGA, para que eles tenham cada vez mais implementos na sua jornada diária, no seu dia a dia e no seu trabalho. Muito obrigado, tenho certeza que vai ser uma conversa, um bate-papo muito enriquecedor. E aí, assim, Silvio, para quem está nos acompanhando, para quem talvez não conheça o Silvio, não conheça essa carreira, mas tu entrou no mundo do direito muito jovem, Quando foi que deu esse clique? Quando é que tu entendeu, que tu queria, dentro da advocacia, principalmente, trilhar aí um caminho mais estratégico, com uma visão, com uma veia empreendedora? Como é que chega isso dentro da tua vida? Então, desde a época do segundo grau, o meu exame vocacionado me direcionava para ciências exatas, critérios muito objetivos, o que diverge completamente do direito, que é amplamente conceitual e com muito aprofundamento. E eu acho que esse foi o diferencial que eu trouxe para a advocacia. Olhar o direito de forma estratégica, de forma a números e coisas que são muito comuns hoje,
na advocacia, como, por exemplo, o uso da jurimetria, né, que é uma técnica de percentual de êxito de demanda. Então, eu acho que é justamente essa visão diferenciada do direito que me trouxe aonde eu me encontro agora. Dentro dessa construção, dentro desse teu posicionamento, Silvio, tem um reconhecimento, né, dessa tua jornada como uma atuação moderna, como uma atuação dentro da inovação. Conta um pouquinho para a gente, né, a estratégia por trás disso, como que é esse teu posicionamento profissional. Então, não foi uma construção rápida, né? Existem carreiras meteóricas em várias segmentações aí seja lá de qual negócio for, né, Galotti? E no direito, eu desde o início, eu sempre olhei muito para a questão de tecnologia. Então, de que forma que a tecnologia poderia acelerar o trâmite dos processos, de que forma que eu poderia automatizar as rotinas, e isso eu estou falando lá para os início dos anos 2000, né? Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia como office boy, em que naquela época as intimações dos processos, ela ocorria ainda com papel, né? A gente recebia o Diário da Justiça para ver a movimentação dos processos, faziam arquivamentos manuais, era tudo muito mecânico, a necessidade de arquivos gigantescos com documentos. Então, desde aquela época, era algo que partia de mim, né? Um aprofundamento, de uma coisa simples hoje, que é ter um escritório digital, né? Existem advogados que hoje ainda permanecem com muito acervo físico, mas já lá naquele início dos anos 2000, o nosso escritório, se eu não me engano, foi um dos primeiros aqui da região a praticamente deixar 100% eletrônico. Então, eu acho que esse avanço tecnológico é um salto muito importante, não só na gestão, como na escalabilidade do direito, né? Porque existem profissionais muito mal aproveitados, né, extremamente eficientes na área do direito, inteligentes, técnicos, que podem expandir essa técnica e esse conhecimento desde que eles estejam aliados à tecnologia. Tu entende que o mundo da advocacia, como qualquer outro negócio, vem sofrendo aí mudanças, e aí assim, o advogado tem que estar mais preparado para olhar para uma gestão, e aí quando eu digo isso, nem sempre o advogado ele acaba sendo gestor de um negócio, nem sempre o advogado acaba tendo essa visão tecnológica, essa comunicação, como tu bem colocou, vocês são à frente do tempo nessa tomada de decisão. O que tu acredita hoje, Silvio, que são assim habilidades indispensáveis para um advogado se destacar ou para um advogado poder oferecer um serviço de maior excelência, né? O que seriam assim as características dentro do mundo do direito de diferencial, de grande diferencial para um advogado? Com certeza é ultra especialidade, né? Hoje, quando a gente fala em ultra especialidade, a gente não está falando do advogado especialista. A medicina, no passado, deu um grande exemplo para a advocacia que o generalista ia acabar ficando um pouco para trás, né? Então a advocacia veio de forma tardia a buscar as especialidades, e hoje não só a especialidade, a ultra especialidade. Então você vê que, por exemplo, no meu escritório existe um setor de tributário voltado exclusivamente para a pessoa física. E dentro da pessoa física existe um profissional que só cuida de isenções. Então, para ver o nível de refinamento, considerando que hoje o direito tributário ele tem a maior divisão dele, a maior parte do espaço é voltada à pessoa jurídica. Então, eu estou falando do direito tributário voltado à pessoa física, e eu estou falando de uma especialidade dentro do direito tributário voltado à pessoa física. Então, você vê o nível de ultra especialização que o profissional precisa ter. Então, hoje, o profissional ele precisa ser praticamente perfeito, né? O direito ele está cada vez com menos margem para oscilações e para o uso só da persuasão, né, do profissional, que é uma característica da natureza da pessoa, do ser humano, e não necessariamente do advogado.
Então, essas características, ela acaba ficando para trás com o critério de eficiência que você tem dentro dos processos. Quando você busca decisões favoráveis e demandas que tragam resultados para o teu cliente, então você tem que estar cada vez mais no fundo do poço. Então, eu acho que esse é um diferencial importante, principalmente para quem está hoje entrando numa faculdade de direito e às vezes não sabe nem para onde vai. Porque a maioria das pessoas hoje, Galotti, elas são direcionadas a concurso público. Né? Você tem grande parte da docência que o exemplo que os docentes dão é o quê? É um promotor, é um juiz, é um procurador, é um professor de carreira da faculdade. E dificilmente, como era no passado, você tem um advogado de sucesso dando aula. Dificilmente você acha um grande advogado expoente, né? Não digo necessariamente o melhor advogado tecnicamente, mas o que tem um escritório em alto grau de exposição e sucesso, eu digo até em nível de tamanho, na docência das faculdades. Normalmente são pessoas, profissionais que estão ali de carreira, são super técnicos, trabalham direito de forma muito conceitual, e todo esse tipo de aprendizado que a maioria das faculdades ela dá, ela acaba direcionando as pessoas para justamente praticar um concurso público, seja para a Polícia Civil, seja para procurador do município, Estado, União, enfim, uma série de concursos que o direito acaba levando. Magistratura e Ministério Público, que é o sonho da maioria, seja Polícia Civil, Polícia Militar, mas sempre muito voltada ao concurso público. Tu já consegue olhar para o mercado, né, e para a área jurídica e entender que também tem um aprendizado por parte da clientela como um todo, né? Eu sou um defensor, falo isso sempre que eu estou com algum cliente, algum empresário que me pergunta alguma coisa que entra dentro da área jurídica, eu sempre falo, cara, já consultasse um advogado? Ah, mas é que a consulta vai custar. Eu falei, cara, vai custar muito mais depois quando tu tiver que se defender, né, uma ação ou coisa do gênero. Tu entende que isso está mudando, né, que as pessoas, os empresários já começam a entender que essa prevenção ela é importante ou até mais econômica dentro da jornada? Olha, dentro da minha segmentação do direito que não é voltado ao direito empresarial, o que eu percebo é que isso realmente está bem diferente do que era no passado, né? O pessoal não está esperando a corda estourar para, enfim, procurar o profissional para ter uma solução. Eu vejo por exemplo, se eu fosse dar um espectro do que eu atendi hoje no meu escritório, porque apesar de eu ser gestor, eu faço questão de não sair da parte comercial, continuar acompanhando os clientes nos atendimentos iniciais e nos retornos. E o que a gente percebe é que grande parte desses clientes está agindo de forma preventiva. Se eu fosse te dar um espectro do meu dia de hoje, que teve aproximadamente 12 atendimentos, eu posso te dar certeza que 50% desses atendimentos foram com origem preventiva. Então, preparando alguma coisa ou algo que eles vão executar no futuro. Então, essa realidade a gente percebe, ao menos dentro da minha segmentação, que tem acontecido. E justamente porque, não só pelo interesse do cliente, mas pelo fato de o advogado dar essa abertura, né? Então, a maioria dos clientes, né, como é com a maioria dos advogados, vem por indicação, alguém tem a referência de um escritório, de um profissional, e ele acaba vindo justamente com essa intenção. Ele diz, vai lá porque vale a pena justamente você se preparar, ver em que situação que você está, e olhando para frente, olhando para o futuro, para agir justamente dessa forma preventiva. O Silvio hoje, além de advogado, tem aí uma carreira multifacetada, né? Como empresário, isso é uma coisa que era uma veia que tinha ali dentro do Silvio que queria empreender, foi desejo pessoal, foi uma oportunidade na prática, aquela coisa de
está ali analisando, conversando, daqui a pouco olha e diz, pô, isso aqui é um bom negócio para seguir. Como que surgiu essa veia empreendedora? Como que tu trouxe para o teu dia a dia, né, essa atuação também como empresário, não só como advogado? Então, Galotti, eu vou partir aqui para dois lados, tá? Dois lados bem interessantes. Em primeiro lugar, ele veio por necessidade, né? Então, o negócio necessitava que técnicas que não são típicas do direito, porque quem faz a faculdade de direito não é treinado para gestão. Então, nós, como escritório, nós buscamos consultorias especializadas em escritórios de advocacia, justamente para que eles trouxessem essa metodologia de gestão para dentro do escritório, né? Então, partiu desse próprio avanço, né, dessas medidas mais recentes da advocacia, né? Escritórios de advocacia antigos já tinham modelos um pouco mais atuais, escritórios grandes já se preocupavam muito com esse aspecto de administração e gestão, e o que a gente fez foi buscar essas consultorias e trazer tecnologia para dentro do escritório. Hoje, softwares que automatizam fluxos, como é um fluxo de produção de uma empresa. Um fluxo industrial, por exemplo, também funciona em um escritório de advocacia. E trazer esse tipo de ferramenta para dentro do escritório gera um ganho de eficiência gigantesco. Então, por exemplo, o nosso escritório é um dos poucos escritórios estabelecidos que tem um sistema próprio, né? A gente tinha sistemas contratados de empresas especializadas e a gente acabou por decidir fazer um investimento pesado e massivo, porque é muito caro você programar um software, e a gente tem um software próprio que trouxe um ganho de funcionalidade impressionante para o escritório. Inclusive, ele que permitiu a gente ter uma escalabilidade que era praticamente impossível em escritórios de advocacia. E aí, levando para essa veia do empreendedorismo, percebendo a necessidade e essa oscilação que teve no mercado de tecnologia no direito, que foi, aí falando o Silvio como empreendedor e não só como sócio de um escritório de advocacia, isso acabou me levando a criar uma empresa, né? Eu montei uma sociedade com pessoas que eu conhecia dentro do espectro da tecnologia de informação e a gente montou uma startup que hoje está em franco funcionamento, né? Está em fase de construção e arquitetura de um software que ele justamente o objetivo dele é revolucionar, criar esse novo passo de escalabilidade que nós fizemos para o nosso escritório há 7 anos atrás, que foi com esse nosso software, e a gente está trazendo um passo já revolucionário a nível de tecnologia para escritório de advocacia, que é com o uso de inteligência artificial. Mas não a forma do uso, que eu acho que é isso que muita gente confunde. De que forma que é utilizada a inteligência artificial? De que forma que você vai automatizar rotinas e procedimentos dentro de um escritório? Porque quando a gente fala em implantar uma tecnologia, a gente pensa assim, mas tecnologia, inteligência artificial, tem lá o ChatGPT, tem alguns softwares que estão criando petições, mas a gente está buscando algo muito maior do que isso, que é justamente trazer um conglomerado de diversos assistentes de inteligência artificial que trabalhem como se fosse um braço do escritório de advocacia inteiro. Então, o nível de automação e uso de inteligência artificial em um software jurídico, ele pode ser muito maior do que qualquer coisa que a gente tem visto no mercado. E a gente está buscando justamente essa cereja no bolo. Mas ainda está um pouquinho longe de chegar lá, mas a gente está com uma equipe super capacitada, pessoas super inteligentes, se buscou no mercado profissionais que conhecessem adequadamente esse tipo de tecnologia, que fossem treinados para isso, para que a gente pudesse desenvolver uma ferramenta que possa revolucionar a advocacia. Acho que essa tua fala final deixa muito claro, né? Tu tá pensando na inteligência artificial como uma ferramenta, um meio, né, para chegar aos fins. E aí eu acho que é onde é a maior usabilidade hoje. Eu acho que muita gente se confunde muito de como que a inteligência artificial pode ser usada durante o dia a dia, e acho que quando tu traz isso, vem assim com o encontro da atual
e da real necessidade ou usabilidade do que é a inteligência artificial. Tua jornada jurídica contribui para essa atuação como gestor, como empreendedor, tu traz, no caso de uma empresa de tecnologia, a gente fala muito dentro do princípio da tecnologia, né? Encontrar um problema, ou melhor, ter um problema e encontrar a solução. A tua jornada jurídica fez com que esse problema identificado ajudasse na construção dessa solução? Quais os aprendizados aí, ou tropeços, que aí o Silvio advogado, na hora que está ali empreendendo, putz, não imaginei que ia ser dessa forma. O que tu traz assim como aprendizados e tropeços, e o quanto a tua atuação, né, dentro do mundo jurídico te ajudou nessa gestão, nesse processo de empreender? Na verdade, eu acredito que tudo compreendeu, né, essa formação, né? Ninguém aprende sem ter alguns tropeços, é claro que a gente deve evitar, mas faz parte do aprendizado, né? Com certeza, né, na minha jornada, eu trabalho no escritório de advocacia desde os 15 e eu estou com 42. Então, por mais que relativamente jovem, não tão jovem assim, 42 já não estou tão jovem, mas eu tive todo tipo de experiência que o mercado pode oferecer, desde as melhores experiências, as mais contentes, as mais cruéis, né? E via de regra, todas essas experiências, elas estão ligadas ao próprio recurso humano que a gente acaba tendo. Se você falar entre 10 em 10 empresários, qual que é a solução que se quer? Se quer solução de recurso humano, né? A grande maioria sempre bate nisso. E eu tenho uma crença muito séria, no sentido de que a inteligência artificial ela não vai retirar espaço do mercado de trabalho, né? Ela vai tornar a vida do gestor, a vida do empreendedor mais fácil, mais eficiente, mais controlada e com um nível de erro muito mais baixo. Então, eu vejo que a sociedade em geral, teve uma declaração que eu escutei ontem do Bill Gates, né? Não digo que ele é uma referência que eu tenho buscado bastante, mas achei bem curioso, ele falando que o uso desses mecanismos e o avanço da inteligência artificial, que está crescendo de forma exponencial, ela vai diminuir a jornada de trabalho das pessoas do planeta. Né? Ele está falando, chegou a comentar de jornada de trabalho de 2 dias por semana. Né? Então, novos problemas virão pela frente, mas é algo muito a se pensar, porque eu acho que a gente vai passar por uma transformação muito pesada, se não em 10 anos, talvez em 20, vai ser muito pesada, e todo mundo tem que estar atento a esse incremento e avanço dessas inovações que têm aparecido no mercado. Veja aqui em Santa Catarina, né, que é o nosso estado, o volume de criação e de inovação, o estímulo à inovação. E esse pessoal que trabalha na inovação, seja com softwares, ideias novas, hoje ele tem essa ferramenta do lado, né, que é o uso da inteligência artificial para esse fim, que é algo que é incrível, o que vai poder trazer para nós. Hoje, o uso raso desse tipo de ferramenta já facilita o meu trabalho. De vez em quando eu uso uma ferramenta aqui e ali, que me auxilia no meu trabalho, mas não de uma forma automatizada e voltada para o meu trabalho. Então, olhando para trás, eu acho que os tropeços, os grandes tropeços como profissional, talvez foi ter deixado essa onda, ter passado para pegar a segunda onda. Então, se eu pudesse, eu teria me antecipado mais a essas inovações e teria feito investimento antes. Porque todas as vezes que houve esse tipo de investimento, sempre veio agregado melhora, eficiência no trabalho, o próprio funcionamento do escritório. Hoje eu tenho um escritório que trabalham 50 pessoas na nossa estrutura física.
e a gente tem mais ou menos umas 400 a 450 pessoas ligados ao nosso ecossistema de trabalho, direta e indiretamente. Então, é muita gente ligada. E de que forma que você consegue trazer uma melhora na vida das pessoas e no trabalho delas? Então, a percepção que a gente tem é que o uso dessa modernidade, desses avanços tecnológicos, também acaba trazendo qualidade. Então, um tropeço do passado que eu não quero cometer, por isso, talvez a abertura dessa startup, né, para iniciar essa ideia de revolução no direito, é justamente para isso, para trazer cada vez mais qualidade de vida e qualidade no trabalho, para todo mundo que trabalha conosco. E aí, com essa qualidade de vida, o Silvio acaba podendo inovar e inventar novidades na sua rotina, no seu dia a dia. Talvez quem está nos acompanhando está entendendo aqui que eu estou falando com o Silvio e aí está vendo o Silvio advogado, mas talvez já tenha visto o Silvio numa outra atuação, também com essa velocidade toda que tu traz para os teus negócios, mas aí vem, né, e a gente não tem como deixar de falar dessa tua paixão pelo automobilismo, né? Da onde surgiu, como que isso aconteceu, é de infância, não é de infância, é uma vontade que aí depois da tua jornada, eu vou realizar esse sonho. Como é que entra o automobilismo dentro da tua vida, né? Tu já tinha essa vontade de competir profissionalmente, porque não estamos falando do automobilismo como um hobby, né? É uma nova carreira, uma atuação, uma dedicação, todo um trabalho que tu tem que fazer para poder entregar também com a mesma excelência de um advogado, com a mesma excelência de um investidor ou de um empreendedor. Então, Galotti, eu vou te responder com uma pergunta. Acredito que a gente deve ser contemporâneo, né? Eu sou dos anos 80. Temos a mesma idade. Isso, temos a mesma idade. Então tu participou de algo que a maioria dos brasileiros viveu no final dos anos 80 e no final dos anos 90, que é uma pessoa que é um ícone até hoje, né? O Ayrton Senna. Então, quem teve a oportunidade de viver essa época, eu até faço deferência aqui ao Rica Perrone, né? Deve se conhecer o Rica, e ele fez uma manifestação do que era viver aquele momento. Que o Brasil estava numa situação super complicada, tu ia comprar o leite de manhã, fazendo referência aí para quem está escutando a gente hoje, tu vai comprar o leite de manhã, tá R$ 5, aí tu chega no final da tarde, tá mudando a etiquetação do leite, tá custando R$ 10, mas aí tu tava com 5, então de manhã tu comprava 2 caixas de leite, à tarde tu vai comprar só uma. Então aquela moeda maluca, tempo de crise, a gente tinha a criação da nossa Constituição, uma readaptação, mas aquela moeda flutuante com a inflação maluca, aquilo eram momentos muito difíceis. E estava tudo complicado, o Brasil não tinha ganho a Copa naquela época, tinha um baita time e não venceu, então o brasileiro estava assim, meio aos prantos, né? E no meio daquele tremor surgia uma figura como Ayrton Senna, né? Que não só era um exímio piloto, como era uma pessoa super inteligente. Hoje, se você pega os recortes que não param hoje, tipo, seja em YouTube, Instagram, Twitter, toda hora tem alguém fazendo referência às frases do Senna, mostrando vídeos dele. Ele era uma pessoa completamente fora de época, né? Tanto pela velocidade que ele tinha, o comportamento dele fora. Ele não era um anjinho, como muita gente imaginava, ele era um piloto audacioso e competitivo. Isso é uma característica de quem quer competir, quer andar, quer correr. Então, existe esse aspecto por trás da pilotagem, mas a gente viveu isso, né? A gente tinha motivos, muitas vezes, se não por nós, mas por tio, por avô, por pai, de fazer uma reunião de família no domingo, né? Para ver a corrida. E eram momentos que a gente compartilhava aquela vitória e aquela felicidade,
e vários momentos que marcaram quem teve a oportunidade de passar por aquilo, de às vezes estar lá, dar um abraço no pai, no irmão que está lá e comemorar uma vitória que é tão importante. O esporte traz isso para nós. Então, a inspiração, né, respondendo à inspiração tentando encurtar um pouco a minha resposta, mas, de fato, né, o Ayrton Senna foi uma inspiração inicial. E também naquela época, né, o brinquedo comum das crianças era carrinho. Eu lembro nos anos 90, carrinhos de fricção, que eu tinha alguns que o pessoal ia para o Paraguai, comprava, trazia para cá, para casa. Então tinham vários modelos e a presença da quatro rodas, né? E uma revista que desde que eu me conheço por gente, o meu pai assinava. Então a paixão surgiu de lá. Mas o automobilismo, como hoje é uma realidade muito difícil, né, Galotti? Porque é um esporte muito caro. Não basta você ter o dinheiro e entrar, você tem que ter alguma aptidão para aquilo, você tem que ter treinamento. Então, ele é um esporte que muitas vezes é intangível. Então, assim, eu tive um crescimento profissional, eu soube dosar essa minha vontade, essa minha aspiração de querer ir para o automobilismo, de forma cadenciada, como foi no meu trabalho também, e achar o momento certo que eu pudesse realmente deixar a minha estrutura de trabalho rodando, lisa, e aí vem a gestão, que é o que a gente estava falando há pouco tempo atrás. A gestão permitiu coordenar o escritório de uma forma em que ele me permitisse folgar alguns dias, e que não são muitos dias, né? Por exemplo, o calendário desse ano, nós temos 9 etapas, são 9 finais de semana, em que eu tenho que enforcar, às vezes, uma quarta, quinta e uma sexta. Então, isso era praticamente impensável há 10, 15 anos atrás. O trabalho me sugava a ponto de eu não ter espaço para isso. Então, o meu treinamento sempre veio muito com simulador, né? Antigamente com videogame mesmo, que era o que era possível para cada vez entender mais sobre carro. Os simuladores, eu não tive uma história de kart, eu não tive uma história de fórmula, eu tinha, assim, uma predisposição para andar, e eu comecei a andar em track days. Track days são aqueles encontros, né, organizados em pista, em que você leva carros de rua para competir na pista, e sempre me dei muito bem nesse tipo de desafio, de track day, com competições, às vezes, até mais competitivas do que provas profissionais, mais concorridas, e começaram a sair vitórias de lá, vieram convites. Eu cheguei a tirar a carteira de piloto em 2 oportunidades, mas não usei porque, de fato, o momento profissional não permitia, e ano passado eu disse, olha, ou eu vou agora ou eu não vou mais. Então, eu tinha conquistado 2 campeonatos amadores nacionais da Porsche, né, com carros de rua, em que são feitas competições de time attack. Para que quem está escutando entenda, é a competição que vai até a qualificação. Quando a gente vê uma corrida de Fórmula 1, tem a classificação, a qualificação que vai compor o grid de largada para a corrida. Então, essa competição ela vai até a qualificação, aí não tinha a corrida. Então, era quem era o mais rápido, né? Então, participei de alguns campeonatos, aí eu tive 2 campeonatos vitoriosos, de forma invicta, e eu resolvi, no ano passado, eu disse, agora eu vou. E acabei me encaixando bem lá. Tiveram 5 etapas no ano passado, eu tive 4 pole positions, 1 segundo lugar. Foi um campeonato em que eu tive um aprendizado gigantesco dentro do automobilismo, essa categoria de base que a Porsche oferece para competidores assim com menos experiência, que era o meu caso, talvez eu um dos menos experientes. É justamente uma escola, é como se você fizesse um intensivo para poder competir no automobilismo. E já logo no meio da temporada, o pessoal vendo que eu tinha velocidade, que tinha capacidade para isso, na Porsche tem 3 divisões, né? Então tem a Trophy, que é a de entrada, que é essa que eu competi ano passado, tem a Challenge, que é como se fosse a Série B, e a Carreira, que é a Série A. Então, eu acabei recebendo um convite para pular direto para a Série A. Fui o único piloto que pulou da Série C para a Série A. É claro, é motivo de orgulho, porque existe um reconhecimento quanto a isso.
né? E esse ano eu estou competindo aí na primeira divisão da Porsche Cup, apesar de estar como Hulk, mas estou tendo a honraria de estar competindo lá entre os melhores num dos campeonatos que é o mais disputado do automobilismo aqui na América do Sul. É, é um processo, Silvio, né? Pô, quem escuta tu falando, tem a entrada, tem o intermediário, tem o classe A, né, que é o pós-carreira, Uhum. mas assim, não é só simplesmente sentar atrás de uma direção e acelerar, né? Tem um Uhum. preparo mental, tem um preparo físico, né? Tem técnica por trás disso tudo. O que mais te surpreendeu dentro dessa rotina do piloto profissional e o que foi um aprendizado que tu acabou trazendo depois isso para a tua vida como advogado, como executivo, né? Como é que... Porque, pô, não é não é simples assim dizer, poxa, o Silvio foi lá, sentou, dirigiu, fez um bom tempo, os caras olharam para ele, vem cá. Pô, tem um trabalho, né? Tem um processo por trás disso tudo e equilibrar isso é muito complexo. A gente vê pilotos profissionais, né, que, como tu bem colocou ali do Senna, né, todo mundo tem uma sensação do Senna como um cara bonzinho, um cara queridinho, um cara daqueles que a gente sentaria para bater um papo numa mesa a qualquer hora do dia. E saiu tantos e tantos documentários aí que vieram mostrando um Senna até diferente do que muita gente queria. Não é nem diferente do que ele era, diferente do que as pessoas queriam ou do que as pessoas imaginavam. Mas, porra, o cara tá dentro de um torneio extremamente competitivo que só tem um primeiro lugar. Ou tu chega em primeiro ou tu não é o primeiro. E aí as pessoas criam essa ideologia de que ele era um cara bonzinho, e eu não tô dizendo que ele era ruim, só que, cara, é competição. Psicológico afeta, né? O cara que tá correndo ali do lado, tá te cutucando psicologicamente, porque talvez ele não pode fazer diferente. O que tu entendeu, Silvio, depois que tu entra dentro desse mundo, e aí do Silvio jovem, sentado na sala com toda a família, vendo aquela corrida, para depois o Silvio sentado atrás numa direção e podendo estar na pista, o que mais chamou a atenção dentro desse preparo, o equilíbrio que tu precisa fazer para, porra, entregar o teu melhor? Ô, Galotti, o primeiro ponto é que o automobilismo ele é muito mais técnico do que as pessoas imaginam. Então, hoje a gente tem, por exemplo, na minha equipe, eu tenho duas pessoas que cuidam da parte administrativa, que é para recepção de convidados, patrocinadores, brindes, toda a organização que vem por trás do evento de automobilismo. Na equipe mesmo, falando da parte mecânica, né, nós temos um mecânico principal do carro, a gente tem mais mecânicos adjuvantes que auxiliam na configuração de carro, quando necessário. A gente tem um engenheiro de dados, é um engenheiro que cuida só da parte de telemetria, e por mais incrível que pareça, a gente estuda mais telemetria do que fica dentro do carro guiando. Isso é uma realidade dentro da pilotagem. Então, tem muito piloto que está correndo, que realmente tem condições de sentar no carro, guiar muito bem, mas se ele não tiver essa análise de dados, com certeza ele vai ser muito prejudicado, vai acabar ficando para trás, e é algo que acaba passando despercebido aos olhos da maioria do público, né, que acha que vai lá, senta, corre, e é isso, né? A parte de engenharia, hoje ela trabalha com diversos acertos para o carro, então hoje o nosso carro tem regulagem de asa, barra traseira, barra dianteira, a regulagem de asa, se eu não me engano, são 18 possibilidades diferentes de regulagem de asa para dar downforce da pressão para o carro. Nós temos regulagem individual de pressão de pneu, que ela é muito cuidadosa entre a pressão do pneu e o calor. Hoje a gente tem regulagem de nível de controle de frenagem, que é o sistema de ABS,
que não é como é um sistema de ABS de um carro comum. Ele é um sistema de ABS muito mais agressivo, né, do que é um ABS de rua, que está ali para segurar absolutamente tudo. Ali você tenta deixar o nível de ABS o mais fraco possível, para que ele tenha o mínimo de intervenção do sistema eletrônico, para que tu tenha maior capacidade de frenagem. Por exemplo, os níveis de controle de tração, que também são deixados no mínimo possível, né, ou praticamente desligados, justamente porque você não quer que numa saída de curva, quando você dê potência no carro, ele fique de alguma forma te amarrando, mas isso, por outro lado, também ele leva a derrapagens, a rodadas, a um risco maior. O nível de pedal do acelerador. Então, eu estou citando aqui só alguns exemplos, assim, que são os mais simples, para que a gente tenha infinidade. E tudo isso combinado, Galotti. Então, se você pegar um, multiplicar pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro, nas possibilidades, existem mais de 1000 setups diferentes para o mesmo carro, que podem dar diferentes resultados na pista e que vão se adaptar de formas diferentes a cada piloto. Então, esse trabalho, e eu acho que aí foi a dificuldade de quem não teve uma origem no automobilismo, como a maioria das pessoas. Então, eu sou como um sonhador. Eu sou uma pessoa que está ali no automobilismo, realizando um sonho de criança, de poder ser piloto, porque eu virei piloto com 41 anos de idade, né? Piloto profissional mesmo, né? Competindo de forma profissional. E não é a realidade dos pilotos. A realidade são pilotos de formação que começam em kart, vão para a Fórmula, correm no Turismo Nacional, TCR 2000, Stock Light, Stock Car, correm na Europa de Fórmula e vêm correr ali na Porsche Cup. Então eu sou um completo outsider dentro da categoria, realizando um sonho. E essa etapa de entender, de conhecer, de vestir o carro, de entender toda essa dimensão de regulagem, é aquele verdadeiro ensinamento quando a gente escuta a nossa vozinha, né? A nossa vozinha lá com 90 anos, às vezes a gente não se dá o trabalho de escutar aquele conselho tão bom que ela tem para dar, que não foi retirado de um livro, mas foi da experiência de vida. Então, essa experiência como piloto, eu estou tendo um gapzinho de atraso para chegar lá, mas é algo que a gente vai devorando justamente por aquele espírito que você tratou. Automobilismo é um esporte individual, é competitivo, e o piloto tem que ser competitivo e sempre tem que estar querendo vencer. Ele não pode se contentar com lugares que não sejam a vitória, né? Senão ele deixa de ser um piloto. Então essa ânsia em aprender, em ter esses dados na mão, são muito importantes. E eu tenho feito isso de uma forma bem pesada aí dentro do que a gente tem disponível de informações. Eu busco me especializar em entender das tecnologias disponíveis para abraçar e me tornar o mais rápido possível. A gente tem tecnologia embarcada, ficou claro, né, pela tua fala, que tem toda essa tecnologia, que é um aprendizado, mas também tem a dinâmica da corrida como um todo, né? Como que funciona, Silvio, o grid, como é que é o treino classificatório, como é que são essas etapas, funciona diferente, né? A Porsche Cup, ela é uma categoria extremamente competitiva, né? E técnica pra caramba. Como que é, para quem está nos acompanhando, entender um pouquinho, porque assim, o Silvio teve que fazer comer um feijão com arroz aí para igualar na galera que começou jovem, né? Então já é uma correria. Aí chega lá e entende que o carro, tem uma tecnologia gigante e que um mínimo detalhe, uma mínima alteração pode impactar totalmente no teu resultado. Mas aí também tem essa dinâmica da corrida da Porsche que também é um pouco diferente. Explica um pouquinho como é que é isso. Então, o nosso final de semana funciona da seguinte forma. Normalmente quarta-feira faz a mala, pega um voo no final do dia e vai na direção do autódromo que nós estamos. Quinta-feira a gente acorda de manhã, tem que estar bem alimentado, né? Isso foi algo que eu sofri um pouco na minha primeira
na minha primeira etapa do ano, que foi realizada no começo de abril, na minha primeira corrida, e o carro durante a corrida, Galote, chegou a 62 graus dentro, e é uma temperatura comum dentro de um carro de corrida, ficar ali, oscilando ali entre 40 e poucos graus até 60 e poucos graus, num dia de sol, porque ele não tem resfriamento. E o piloto tem que tá acostumado a isso. Então, a alimentação, aí falando da alimentação, então, se chega no hotel, para com todo o teu equipamento, vai dormir cedo, né? Ninguém fica aí jantando até tarde e tal, acorda cedo, tomar um bom café da manhã, não é um café de dieta, é um café que seja robusto, que te dê o que você precisa para entrar dentro daquele carro fervendo, né? Uhum. E aguentar o gasto de energia que você tem nos próprios treinos. Então, por exemplo, a gente chega quinta-feira de manhã, tem um treino de 1 hora. Então, nessa 1 hora, tu anda aí mais ou menos uns 30 a 40 minutos com o carro, né? Então, chega, coloca o macacão, vai para a área que você se troca, você conversa com o engenheiro, mecânico, isso, se o treino começa às 9 horas da manhã, tu já está lá às 7h30. Faz pesagem, porque você tem que fazer a pesagem para ver se o teu equipamento está todo regular, ver se você está usando todo o equipamento anti-chamas que é necessário. Você fala com o engenheiro, verifica a estratégia para aquele treino, o que a gente deve fazer para o aprendizado, conversa com o mecânico, checa que a pressão do pneu como está, já entra do carro, liga. Hoje a gente tem um carro com comando, deve ter mais ou menos só dentro do painel do carro, de comandos que a gente pode utilizar dentro do treino, da qualificação e da corrida, mais ou menos uns 40 comandos diferentes que você pode utilizar, botões que estão no volante, botões que estão no painel, regulagem de balanço de freio, que você pode alterar, inclusive, quando está andando, freio mais dianteiro ou mais traseiro, dependendo da pista, você muda o equilíbrio, que ele vai te facilitar numa frenagem ou num trajeto de curva. Então, você aguarda aquele horário, tem a bandeira verde, você pode entrar e fazer o teu treino dentro da pista. O carro, quando entra nessa quinta-feira de manhã para o primeiro treino, ele já entra com toda a tecnologia embarcada. Então, quando você sai do carro, o carro já está sendo filmado. Internamente, tem 2 câmeras que filmam a gente, uma apontada para frente, né, onde você vai ver a pista, tem as câmeras on-board, que se chama, e outra virada para o piloto, que fica te filmando ali dentro da tua pilotagem. E vários sistemas de computação que estão captando todos os dados do carro, desde força G, na freada, força G lateral, pressão de pneu, temperatura de pneu, tempo, posição que você está dentro da pista, que são esses dados que são captados para fazer a telemetria depois que o treino acaba, né? Então, vamos imaginar dentro dessa rotina da quinta-feira, vai lá, um treino de 1 hora, aí tem um intervalo de umas 3 horas, depois tem mais um treino de 1 hora. Sexta-feira, normalmente com mais 2 treinos, se repetindo o que aconteceu na quinta-feira, e sábado começa efetivamente a competição. Então, sábado de manhã, dentro da Porsche Cup, a gente tem a qualificação, né? A qualificação normalmente já é transmitida para que quem queira assistir. Hoje é transmitido pela Band, pelo Band Play, pelo YouTube, o canal do Acelerados e a Sport TV. Se eu não me engano, a Porsche Cup tem a transmissão dentro da carreira principal através desses veículos de comunicação. Então, tem a qualificação, em que todos os pilotos saem para fazer essa volta rápida, e no sábado, às 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, já tem a primeira bateria de corrida, que tem a largada de acordo com essa qualificação. Então, no sábado de manhã, a qualificação, no sábado, à tarde, a corrida. E no dia seguinte, no domingo, mais uma bateria de corrida. Então, as nossas corridas, elas têm 25 minutos, mais 2 voltas, é o suficiente para tu se exaurir, assim, por completo, sair realmente exausto. Como eu disse, quando é um dia de calor, teve piloto que chegou a fazer a medição de perder, se eu não me engano, mais de 3,5 kg, alguma coisa assim, dentro desse período. É uma verdadeira sauna que a gente está. E muita gente se pergunta, Galotti, tá, mas e como é que é esse calor?
né? Como é que é esse calor dentro do carro? Na verdade, como a gente está fechado no macacão, o que a gente sente dentro do macacão é gelado, que é o nosso corpo. A gente sente o bafo quente de fora e dentro do macacão, que imagina a temperatura do nosso corpo com aquele calor, tá lá 38, 39 graus, a gente sente que dentro do macacão tá fresquinho. Então, então assim, não é tão fácil e dentro de todo esse meio tempo, né? Tipo, por exemplo, o piloto quando vai para a pista é de manhã até o final da tarde na pista. Se não é andando no carro, é olhando regulagem dele, é fazendo reunião de telemetria com teu engenheiro, com teu piloto instrutor. Normalmente tem um piloto também junto ali para te assessorar, para te ajudar a fazer o setup do carro, como se fosse um chefe de equipe, né? Então, é uma equipe grande que trabalha em cada um dos carros. E hoje a Porsche Cup está correndo com 70 carros. Na minha categoria, a largada é com 32 carros. É uma verdadeira bagunça, uma loucura. 32 carros num grid de largada. Né? Tu vê a Fórmula 1 tem 20. Imagina 32. 32 carros numa largada. Realmente é bem competitivo, é bem apertado, é bem complicado, principalmente no começo, para fugir de eventuais acidentes. Mas a realidade do piloto é assim, é como se fosse um trabalho. Tu vai lá para ficar o dia inteiro, né? E é uma paixão, né? Como é o trabalho também, né? O trabalho para mim, eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu busco o prazer no meu trabalho e eu busco o prazer no meu hobby também. Então, quando eu estou trabalhando, eu adoro o meu trabalho, eu adoro aquela dinâmica, aquela velocidade, aquele monte de gente trabalhando junto em prol de um propósito, de buscar direitos para os nossos clientes. Então, aquilo tudo é muito engrandecedor. E o automobilismo também, ele vem aí para apertar, realizar esse sonho mesmo e fazer a mesma coisa que a gente busca no trabalho, né? Competitividade, vitória, trazer resultados. E é isso aí. No Falo final, demais, né, Galote? Desculpa, mas nada. se tu Porra, que achar isso, aí cara? que eu tô me passando um pouco aí, pode me cortar e me chamar, tá? Não, não, fica à vontade, cara. Pois pelo contrário, a ideia é compartilhar isso mesmo. E a pergunta que eu engato aqui, né, na tua fala, Silvio, é um atleta de alta performance, um atleta de rendimento, né? E que tem toda uma preparação, como tu colocou, e não sei quantas pessoas têm esse entendimento, não sei quantas pessoas conseguem enxergar essa visão que tu traz, treino e analisa isso e volta e não sei o que, e calor e tal, porque, porra, não é, digamos assim, não é o cenário mais confortável, né? Ficar dentro daquele carro com Uhum. aquela energia quente ao redor e tal, mas, vamos lá, o prazer se justifica e faz com que o cara, né, do mesmo jeito que talvez para um atleta de alta performance, de alto rendimento, de uma outra modalidade, também às vezes não é o melhor do cenário entrar num tatame para lutar, num box para lutar, num ringue, desculpa, ou numa piscina, né? Tem os desconfortos da roupa, da água, não sei o quê, mas é tão prazeroso, porque aquilo ali é uma coisa que foi optativo, né? Eu escolhi fazer isso, então eu vou me dedicar, que no final esses pequenos detalhes para uma pessoa leiga, talvez entrar dentro de um carro sem o macacão, só dentro do carro, com um carro recém usado, já dá um mal-estar e o piloto acaba acostumando um pouco com isso tudo. Mas esse aprendizado, Silvio, deve ter, e com certeza te trouxe também um aprendizado para tua outra carreira, para tua outra jornada, né? Entender que aquela dedicação, aquele trabalho acirrado ali, o que talvez tu sente como mudança, né? Pô, eu sempre fui um advogado crica, eu sempre fui um advogado de estudioso, sempre fui um advogado metido, de olhar a fundo tal, mas depois que eu entendi esse desenho, né, essa jornada do automobilismo, cara, mudei para melhor, mudei tal coisa na minha rotina, e aí assim, como que tu equilibra isso, né? Como equilibrar essa rotina
do cara que de segunda a quinta acorda de manhã, vai para o escritório, muita mente, né? O trabalho do advogado é muita leitura, é muito documento, é muito entendimento, e quando chega na pista, não que a mente se desligue, pelo contrário, acho que a mente trabalha muito mais, até pela velocidade, pela tomada de decisão que tu tem que ter, mas como equilibra isso, né? Como que traz isso para o teu dia a dia e o quanto isso também te ensinou, né? Uma performance melhor dentro da vida profissional. Então, Galote, eu acho que um dos maiores ensinamentos que a gente tem na vida é a balança da vida, né? Como que você equilibra a tua família, o teu trabalho, o teu esporte, a atenção com as coisas que você precisa dar atenção. E eu acho que dessa linha de aprendizado, uma coisa difícil de falar é que o ser humano às vezes acaba precisando ser um pouco egoísta, mas não egoísta no sentido ruim. Talvez a gente possa interpretar o egoísmo só como uma coisa ruim, mas eu vejo às vezes que se você não tem, por exemplo, dentro da tua vida, um tempo para relaxar, um tempo para descansar, um tempo para recarregar energia, como é que tu vai chegar em casa carregado e vai oferecer coisas boas dentro de casa? Como é que você vai chegar no trabalho e vai oferecer coisas boas? E eu acho que essa balança, a grande experiência né, não posso falar em grande experiência com a minha jornada de vida, né? Eu sempre me considero um aprendiz, né? A filosofia traz isso, somos eternos aprendizes, mas o que eu posso trazer de experiência hoje é que essa balança, ela nem sempre ela está retilínea, ela nem sempre segue o mesmo padrão. Existem momentos em que você tem que acabar desequilibrando ela, não desequilibrar de uma forma exagerada, mas você saber, por exemplo, é uma coisa difícil quando você pensa. Eu tenho uma filha com 4 anos, tenho um filho com 20, então eu acabo, às vezes, deixando um pouco a minha família de lado em prol de um hobby ou do trabalho. Então, é a forma pela qual você acaba equilibrando isso, e eu acho que o automobilismo ele traz bastante clareza nisso, na medida em que você tem que saber equilibrar todos esses itens que estão dispostos ali para te trazer o melhor desempenho. E na vida, às vezes, a gente acaba tendo que pensar de forma objetiva, de como você vai distribuir o teu tempo e quando que é o momento para fazer cada coisa, né? Talvez um final de semana de corrida ele seja dispensável, né? Você pode não participar de um final de semana de corrida, mesmo uma corrida profissional, se a tua família te demandar, ou às vezes se o teu trabalho te demandar. Então, e isso pode acontecer para todos os lados. E eu acho que o ponto importante é você ter o expertise de saber achar esse ponto de equilíbrio. E o automobilismo, eu acho que trouxe isso, principalmente essa categoria agora, que o número de informações que a gente precisa trazer para equilibrar é muito grande, e fazendo essa analogia com a vida, eu acho que é muito importante. Me parece fazer mais sentido cada vez mais. É você ter capacidade de gerenciar a balança da sua vida, né? De uma forma filosófica mesmo falando, porque você não pode ter alguma coisa estragando outra. Então, saber e entender que todos têm que compreender, a tua família tem que compreender que aquilo é importante para ti e que você vai perder um tempo a mais, vai deixar eles um pouco de lado naquele momento, porque demanda concentração, demanda tempo, demanda outras coisas. O teu trabalho compreender de um espectro geral que você já contribuiu para aquele trabalho, que ele está rodando adequadamente e que
ele está te liberando para que você use o teu tempo em prol de um hobby, para que você volte melhor ainda. Então, talvez o que o automobilismo trouxe mais clarividência para essa forma de trazer o equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional. Tu acredita, Silvio, que no teu caso, quando eu falo no teu caso, eu estou comparando o Silvio a um piloto. O Silvio é um piloto profissional hoje, né? Mas existe o piloto profissional, teus colegas de corrida, né? Os teus concorrentes, vamos dizer assim, os teus adversários, que são piloto profissional. Talvez não tenham outros trabalhos. Eu não sei, posso estar enganado, talvez tu vai dizer, porra, nunca tinha pensado dessa forma, mas tu acha que talvez a pressão em cima do Silvio seja maior porque tu tem uma clientela, né? Tu tem um empresário que está ali, que depende do teu trabalho, do teu serviço, do teu escritório. O teu escritório depende da tua gestão, depende do Silvio que está ali no dia a dia, colocando um ritmo, animando a galera, cobrando resultado. E aí, quando tu toma uma decisão de ir para uma linha de me transformar num piloto profissional, tu não sente hoje, ou talvez em algum momento tu possa ter sentido isso, uma responsabilidade maior. E aí, assim, entenda o que eu estou dizendo. Pô, não estou querendo te comparar a nenhum adversário teu, nem dizer que tu é mais ou menos, mas o que eu quero dizer assim, o teu cliente que está ali vendo tu de segunda a segunda, teoricamente atendendo ele, né, de segunda a sexta, recebe ele, senta, analisa, pá. Daqui a pouco, pô, Silvio, eu queria uma reunião contigo na quinta. Cara, quinta eu não posso porque eu vou correr. E aí, se o Silvio chega lá e corre e o resultado não é o que aquela pessoa criou de expectativa, eu não estou nem dizendo a tua expectativa de chegar em primeiro, de ganhar, mas aquele cara olha e diz assim, porra, mas tá correndo e não, só chega em último, pô. Sabe? Tu não sente, ou talvez tu não tenha sentido uma cobrança maior de também ter que mostrar para esse cliente, porra, eu tô me dedicando, isso aqui não é uma brincadeira, né? Porque deve ter tido em algum momento alguém que deve ter dito assim, porra, não tem mais o que fazer, vai agora achar mais um problema para tua cabeça, né? Como que tu lidou com isso, ou como que tu lida com isso? Teve algum caso nesse sentido de alguém olhar e tu dizer, porra, eu preciso mostrar para esse cara que eu não tô brincando. Eu vou lá e vou ganhar essa porra desse troféu, vou chegar e vou dizer, ó, tá aqui, ó, cara, ganhei. Pra mostrar pra esse cara que, porra, não é que eu não tô te atendendo porque eu decidi aproveitar um outro momento da minha vida. É porque, porra, eu tô levando a sério mais uma profissão, mais uma carreira. Tu sente isso? Vou passear contigo isso? Aqui, Galotti. Tá tudo certo. Tá acelerando. Olha lá, ó. Esse troféu aqui, por exemplo, foi da minha primeira etapa do ano. Não sei se dá para ver, tá um pouquinho ofuscado, mas tá ali. O fundo de tela tá com efeito e aí ele tá desfocando. Mas aqui, ó, vou passar rapidinho. Esses foram os troféus que eu recebi de 2024 e 2025. Perfeito. É claro que é muito bonito, né? Mostrar troféu, mostrar resultado, mas eu entendo a tua pergunta, compreendo ela, e eu acho que sim, isso faz parte. E eu acho que nós a gente paga, Galotti, um preço na vida por essas escolhas. Tipo, eu não acabei correndo numa categoria que passa na Bandeirantes. Tipo, a corrida tá passando na Bandeirantes sábado e domingo. Então, assim, tipo, é algo que não tem como esconder, como fugir, e eu já sabia disso. E sabia da necessidade da exposição que demanda. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu ombro aqui, na minha camiseta, essa camiseta a camiseta da equipe desse ano.
Uhum. Então, tem vários patrocinadores e existe uma demanda de exposição dentro do automobilismo, porque o patrocinador vai patrocinar quem aparenta, quem está lá, Exato. quem está conquistando o troféu. E a necessidade da vitória faz parte do automobilismo. Talvez algo que tenha me ajudado bastante pelo fato de ter essa entrada, que não é tardia no automobilismo. Uhum. O que tenha me ajudado é que eu também tenho mais parcimônia para saber lidar com esse tipo de pressão. Né? Já tive bastante experimentação, já tive bastante experiência de situações críticas, e aí talvez por ali eu consegui ter um equilíbrio entre essas pressões. Mas eu vou te dizer que eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, porque a vida me trouxe muito mais do que eu esperava que ela poderia me trazer. Nos meus melhores sonhos no passado, sempre fui uma pessoa muito contida, soube sempre me colocar no meu lugar, né, como ser humano, como profissional, e a vida acabou me trazendo muito mais do que eu esperava. Então, hoje por exemplo, eu tento utilizar ao máximo tudo que a vida me proporcionou para fazer o que não necessariamente para utilizar para hobby, para esse tipo de coisa. Até para te dar um exemplo, ano passado eu capitaneei uma campanha com o apoio da Porsche Cup aqui na minha cidade, que é de Blumenau, em que a gente trouxe os carros de corrida, eu tive contato com o prefeito, com um vereador que me auxiliou em todo esse projeto e esse processo. A gente trouxe os carros de corrida aqui para Blumenau para uma exposição e convocou a população para fazer doação de brinquedos, que iam ser destinados a casas e instituições de caridade aqui de Blumenau e da região. A gente teve uma arrecadação em um dia de campanha de 10 mil brinquedos. E cento e poucas casas aqui de Blumenau foram beneficiadas com isso. Então, hoje eu tento utilizar do que eu aprendi, do que eu fiz e do próprio automobilismo para em prol da sociedade, poder também retribuir de certa forma. Eu sempre participei assim de auxílio a instituições de uma forma mais velada, mas às vezes a gente tem que dar cara para bater. Então tem que dar cara para bater numa campanha, como tem que dar cara para bater no automobilismo. E a gente, como Jesus Cristo não agradou todo mundo, a gente também não vai. Então, Também não vamos mas agradar. a constatação que eu tenho, Galotti, é que uma parte mínima ou quase irrisível do grupo de pessoas que acaba me acompanhando tem algum tipo de crítica nesse sentido, juntos, obviamente, da minha mãe, né? Que não apoia, não apoia o filho rasgando a 270 por hora numa reta, num carro de corrida. Eu quando trouxe essa pergunta, até acho que não era. Tu fosse fundo, tu foi. Girou a faca era, aqui. não era com a visão da crítica, mas é autocobrança, né? E eu Não, posso mas é isso mesmo. Posso Tem fazer uma cobrança, comparação dessa no dia a dia como um todo, né? Pô, vou fazer uma comparação talvez que não dê nem para ser feita, mas vou criar um podcast e, porra, eu tenho uma dedicação, né? E passo um dia gravando. Cara, eu sei que eu tenho que entregar. Os clientes que hoje eu não atendi, que eu deixei eles em stand-by para poder estar aqui fazendo esse trabalho, pô, eu preciso que o cara, quando ele assista o meu episódio, diga, porra, que legal, o cara não me atendeu, mas ele está fazendo algo diferente. Então, assim, não é uma crítica, não é uma preocupação, acho que talvez o fato de tu estar entrando nesse mundo já com uma idade avançada faz tu ter essa maturidade, como tu bem colocou, e, cara, mas às vezes, pô, já é uma tensão tão grande ser um piloto, tá lá, alimentação, cabeça, físico, porra, e aí tu entra e aí, às vezes tu tá ali e tu fala, porra, eu
tinha um compromisso, tinha isso, tinha aquilo, e poderia fazer essa pergunta para ti sem misturar o teu outro lado profissional, que é o direito, e botar a família na mesa. Porra, teu filho, tua filha, né, teus 2 filhos, porra, o pai não tá aqui final de semana. Porra, meu aniversário, o pai vai correr. Aí, pô, mas ele ganhou, ele, sabe, tem uma dedicação, tem um trabalho, mas não é uma pergunta com crítica, não, pelo contrário, a minha intenção, Silvio, era até de valorizar mais ainda, né, a tua atuação, porque no final das contas, a tua dedicação, ela é tão grande no direito, como é no empreendedorismo, como é sentado atrás de um volante dirigindo. Diante desse cenário, né, tu começa no automobilismo recente, qual é a pista hoje das que tu já correu que tu mais gosta? Qual a que tu não correu ainda, que tem aquela expectativa de que, putz, eu quero correr? Qual é, dentro do mundo, né, do automobilismo, essa conquista, assim, porra, já corri numa pista que eu tinha essa vontade e realmente é uma pista do caramba, ou toda vez que eu tenho que correr nessa, eu entro rezando porque ela é foda mesmo. Então, Galotti, eu acho que Interlagos, né, pela história, né, eu já tive várias oportunidades de fazer track day lá. Já corri 2 vezes, esse ano eu devo correr mais 3 vezes em Interlagos. Então, ela tem uma história, né, embutida, né? A gente viu muita coisa em Interlagos já. E aquele local tem um espírito, uma energia diferente, uma energia muito boa lá, né? E meu ídolo, né, no automobilismo está lá eternizado por uma escultura da Lala Senna, que está lá presente. Então, é um momento em que a gente acaba ligando o corpo, a máquina, o local, em uma coisa só, então é algo muito importante. E uma pista que eu gostaria de correr e que, incrivelmente, como eu disse, a vida me deu muito mais do que eu esperava dela. Então, de vez em quando eu acabo tendo surpresas. E uma das surpresas que eu tive no início desse ano, na primeira etapa, que aconteceu no começo de abril desse ano, foi que a Porsche Cup anunciou que nós vamos abrir as 24 horas de Le Mans no ano que vem. Então, aí a notícia quentinha aqui, em primeira mão aqui no FIGABIS. 24 horas de Le Mans, para quem não conhece, é uma das corridas mais antigas do automobilismo, históricas, é uma corrida de 24 horas, e a nossa categoria vai competir contra a França, então a Porsche Cup da França contra a Porsche Cup brasileira no circuito de Le Mans, na corrida de abertura das 24 horas de Le Mans. Isso vai acontecer ano que vem. Já está 99% certo, né? A Porsche Cup tem esse campeonato, que é um campeonato internacional. Então, esse ano, nesse mês, por exemplo, agora no final do mês, finalzinho para o dia 30 até o dia 2, eu não me recordo a data certa agora, de junho para julho, vai ter a primeira etapa internacional que eu vou participar, que vai ser em Portimão, região do Algarve. Já sediou corrida de Fórmula 1 lá, é uma pista ultramoderna, um lugar maravilhoso lá, uma região das falésias, uma região litorânea ali de Portugal, né? Então tem essa prova que realmente vai ser bem interessante. É uma pista que mais parece uma montanha-russa, sobe, desce, curva para o lado. O final da reta principal do autódromo é em uma descida, então os nossos carros ali chegam, a expectativa é que chegue entre 270 e 280 km por hora, né, uma reta bem rápida, algo que é um atrativo para a gente, né? Por exemplo, o final da reta de Interlagos ali chega a perto de 260 km por hora, lá já está indo para uns 270, então é algo que realmente é bem, bem legal. E é uma pista larga, com situações muito diferentes. Agora, com certeza, tem aquela cerejinha do bolo, né, que eles soltaram aí, que vai ser para o ano que vem,
Le Mans, né? Então, se eu fosse imaginar no meu maior sonho que um dia eu iria correr na pista de Le Mans, antes das 24 horas de Le Mans, eu jamais diria que isso era possível, e é algo que acaba acontecendo, né? E eu É, acredito que isso se deve muito. Eu acredito muito em energia. Energia boa, você transmitir energia boa e transmitir energia ruim. Sempre transmita energia boa. eu Faz o ia te bem, volta o fazer, bem, faz o mal, volta o mal. que Então a gente eu só joga, tenho a agradecer, só a ser grato por tudo que está acontecendo comigo. que a gente joga, a gente recebe de volta. Eu ia te fazer uma pergunta, um sonho que ainda falta realizar, então já Tá aí. temos a resposta, e Uhum. esse sonho vai ser realizado sem dúvida nenhuma. E para que isso tudo aconteça, né, Silvio, além da tua dedicação, além da tua persistência, da tua vontade, mas no começo da nossa conversa tu trouxe, né? Não é, e eu vou usar aqui uma palavra, talvez nem seja mais adequada, mas não é uma brincadeira barata, né? Não é uma Uhum. brincadeira, porque ninguém pilota profissionalmente com brincadeira, mas estou trazendo para dentro do nosso linguajar, né? Que é de costume falar, não é uma brincadeira barata, não é um hobby que qualquer um pode fazer. E como tu mostrou a tua camiseta, como tu mostrou, tu tem patrocinadores, tu tem pessoas e empresas, marcas, né, que também compraram essa tua ideia, esse teu sonho, essa tua vontade. Queria que, pô, né, não poderia não te pedir para que você mencionasse quem são esses parceiros, quem são esses apoiadores, para que a gente possa, né, efetivamente dar essa visibilidade, porque eu sei da importância de um patrocínio, de um patrocinador. Então eu queria que tu, né, mencionasse aí quem que está nessa jornada contigo para fazer com que isso aconteça efetivamente. Bastante gente, tá, Galote? Então assim, o meu patrocinador principal está aqui, ó, Capricórnio Têxtil, né? É uma Uhum. empresa de São Paulo. Ela junto com a Santista, é uma das maiores no segmento têxtil com jeans do país. É uma empresa que tem atuação no país inteiro, trabalha com alta produtividade, é uma empresa super moderna, bem comandada, que é muito importante essa participação dela. Hoje eu tenho também aqui, que está vindo no meu peito aqui, do lado direito, a Pegasus e a Zenit. São empresas que trabalham como fintechs, né? É um grupo que é a Pegasus Checkout, a Zenit Bank e o Axis Banking. Então, são empresas que aquele negócio, né? Fintech virando banco, banco virando fintech, né? Então, são Uhum. empresas de alta tecnologia do mercado financeiro. Todas essas empresas, elas apoiam, mas elas também ganham uma ultra exposição dentro da categoria, né? A gente tem uma mídia social dentro da Porsche Cup com números gigantescos, né? A gente tem bons números que acompanham não só as corridas na rede social, porque a gente tem o YouTube da Porsche Cup, tem o Acelerados, que é um dos maiores canais de automobilismo hoje do país, que também faz a transmissão e acompanha. A gente tem a Bandeirantes, né, que é a transmissora principal, junto com o Band Play e a Sport TV também. Então, todos esses pilotos e essas marcas estão em evidência. E hoje a Porsche Cup ela tem um negócio que é muito interessante para quem é patrocinador, que está voltado diretamente ao intercâmbio de informações e de empresas dentro do espaço interior da Porsche Cup. Então, imagina que nós contamos lá com 70 pilotos, cada um dos pilotos com, em média, 5 empresas patrocinando, então você tem um intercâmbio de informação ali de mais ou menos 350 empresas que participam e que estão nos paddocks da Porsche Cup em todos os finais de semana de corrida.
né? Os camarotes são super badalados, né, na Porsche Cup, com reservas antecipadas, justamente para que essas empresas possam compor esses espaços, né? Então, elas usam justamente para fazer confraternizações, trazer colaboradores, fornecedores, para acompanhar as corridas e acompanhar a festividade, porque a Porsche Cup hoje ela traz para quem vai participar das competições e para quem vai como convidado, a área, por exemplo, de camarotes e Interlagos costuma ter de 4 a 8 mil pessoas. Na última etapa, tiveram 33 mil pessoas pagantes. Então, hoje é a categoria que mais traz público no automobilismo nacional, fora a Fórmula 1. A Stock Car não movimenta isso. Então, a Porsche Cup se preocupa muito em trazer essa verdadeira troca de informação entre empresas e criar esse ambiente favorável para a realização de negócios lá dentro do ambiente de corrida. Então, hoje, por exemplo, no sábado em Interlagos, no final temos a qualificação de manhã, temos as corridas à tarde das diferentes categorias e à noite sempre tem um show nacional. Então, ano passado tocou Skank, tocou Capital Inicial, tocou Ivete Sangalo. Então, sempre a Porsche Cup recheando os eventos e finalizando dentro dessa área de entretenimento para os patrocinadores e convidados, com um show nacional no final do dia na área de camarotes, por exemplo, em Interlagos. Então, a preocupação deles em fazer que esses patrocinadores tenham resultado com o investimento de marketing deles ajuda muito os pilotos. É algo que realmente é um diferencial muito grande da Porsche Cup. Então, aqui continuando, né, falei do meu peito, aqui tem a Carton Druck, que é uma empresa daqui de Blumenau, né, uma empresa que trabalha no ramo gráfico, é uma empresa que já é expoente aqui em Blumenau há vários anos, chefiado pela família Baumgarten, é uma empresa com tradição, com raízes muito fortes aqui de Blumenau. Temos também a J. Dias Confecções, uma confecção aqui de Gaspar, as meias Loa. Tenho aqui no meu outro braço a Salt, que é uma empresa de estética junto com a Carpro, estética automotiva. Eurocode, que é uma empresa de Balneário Camboriú, que trabalha com mecânica e performance de carros. E no final aqui a Secret Weapon, que é uma indústria voltada a escapamento de São Paulo, escapamento para carros de luxo e de alta performance, os famosos hypercars. Então ela produz um timbre como se fosse de um carro de Fórmula 1 para um carro de rua. É claro que tudo com seus limites aí, né, para não incomodar os outros, mas ela realmente é uma empresa artesanal e que tem feito muito sucesso, não aqui em Brasil, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Então, é um time grande que está conosco, né, e a gente só tem a agradecer porque justamente eles que impulsionam e que permitem que a gente trabalhe no esporte, porque hoje o orçamento, obviamente, que é um orçamento muito caro. Então, se você não tiver o suporte dos patrocinadores, tem muita gente que me pergunta, mas quanto é que tu está ganhando no automobilismo? Eu disse, olha, eu não estou ganhando nada, muito pelo contrário. Tudo que eu faço lá é pago. Então, por exemplo, o aéreo é pago, hotelaria é pago, alimentação é pago, o macacão é pago. Eu praticamente tenho os meus patrocinadores só para bancar a despesa da competição, né? Mas não sou um piloto remunerado, como a maioria dos que estão lá também. O apoio, o patrocínio é para fazer com que seja viável, né? Para viabilizar a tua possibilidade de correr e não é uma fonte de renda, não é que no final todas essas marcas, o Silvio vai lá, pilota e ainda tem uma remuneração. É para fazer isso acontecer. Sim. Por isso que eu faço questão de dizer, isso denota mais ainda a paixão pelo automobilismo, né? De quem está lá. Quem está lá é porque realmente gosta muito daquilo. E Silvio, se eu pudesse te dar a oportunidade de olhar para trás, lá,
pequeno, jovem, e aí eu deixo esse corte na tua mão, né? Seja o Silvio de hoje, aqui sentado comigo, falando sobre essa história bacana, olhando para o Silvio na sala lá, vendo o ídolo, né, o Ayrton Senna, ou o Silvio de hoje olhando para aquele Silvio iniciando a jornada empreendedora no direito, aonde quer que seja, o que que um diria para o outro, ou o que que o Silvio de lá perguntaria para o Silvio de hoje, ou o que que o de hoje diria para o Silvio lá atrás, como um conselho, né? A oportunidade de você poder se autoaconselhar. Então, o Silvio de lá com certeza perguntaria para mim assim, cara, o que que eu faço? O que que eu faço, né? Com certeza essa seria a pergunta de qualquer um, né? E é claro, o Silvio de hoje, fugindo dos estereótipos da vida, eu me lembro muito do filme De Volta para o Futuro, quem com certeza já visse De Volta para o Futuro, em que o Biff volta no tempo e dá o almanaque esportivo para que ele fizesse apostas, né? Mas excetuado os números da Mega Sena, né, que todo mundo quer saber, com certeza eu diria algo bem simples para o Silvio lá de trás. Faça o bem, que o bem vai voltar para você. Só isso. Faça o bem para você, faça o bem para as pessoas que estão do teu lado, porque a vida vai te retribuir com mais do que você espera dela. E talvez deixaria assim, Simples e curto. e talvez deixaria cair assim no colo dele uma mini Porschezinha para dizer para ele começa antes, ou tudo foi no seu tempo e foi tudo do jeito que deveria ser. Olha, eu acho que o grande problema hoje, um dos grandes problemas da sociedade é as pessoas no geral, Galote, esperarem muito mais do que elas deveriam esperar. E eu falo assim até de uma forma bem realista. Se tem aquela ideia do mundo extremamente feliz e de que nossa a vida tem que ser maravilhosa, e isso acaba levando as pessoas muito para baixo. A vida é cheia de dificuldades. A gente passa por dificuldade. O que que liga uma dificuldade à outra? Um momento bom. Então você tem uma dificuldade aqui para viver um momento bom no meio do caminho. Então eu acho que não se deve esperar que tudo seja mil maravilhas, porque isso só vai te levar para baixo. Você vai criar uma expectativa que o mundo real não é esse. E eu acho que aprender a lidar com as dificuldades, a aprender a viver elas da melhor forma possível, para que você tenha os seus momentos também de ter as coisas hipoteticamente boas, né? E, por exemplo, transformar o teu trabalho em uma coisa prazerosa é muito importante, porque você passa a maior parte do tempo trabalhando. Olha você aí à noite agora, né? Tá aqui, dá para ver que é à noite porque eu tô com fundo escuro, tá aí também um pouquinho escuro, né? Então a gente acaba vendo, ó, tá aí à noite trabalhando, é ter o prazer no trabalho. Por exemplo, quando eu te vejo falando, te vejo perguntando e vejo o teu grau de interesse, mesmo depois de tantas gravações, cara, isso aí é nítido que você gosta do que faz. E dá para ver que tens essa qualidade que é tua. Então viver com esse prazer é muito importante, trazer o prazer para as coisas mais difíceis, porque a vida é isso, a vida são dificuldades. E às vezes a gente passa nessa ligação momentos de tranquilidade, de felicidade, que aí pode ser entendido como um prazer, né? São etapas, né? E são aprendizados que vêm tanto como boas notícias, como também vêm como má notícia. O aprendizado Uhum. não é só na vitória, né? Às vezes, eu faço essa analogia muito dentro do mundo dos negócios, já fiz isso em outros episódios, conversando com alguns empresários, que às vezes uma infelicidade, um negócio mal executado te ensina e te faz aprender muito mais, porque faz tu parar para olhar e analisar, né? Se tu entrar na frente do carro, na frente da direção,
e fizer 10 corridas e as 10 tu chegar em primeiro lugar, é mérito teu, é maravilhoso, é parabéns, mas vai fazer com que talvez você não pare para revisitar cada uma daqueles dados que o teu carro pode te ofertar. E se tu chegar em segundo lugar, tu vai chegar no boxe, tu vai parar e tu vai entender aonde que eu errei, aonde que eu fiz a curva errada. Então, assim, os aprendizados eles estão conectados tanto no momento de alegria como no momento de tristeza, mas faz parte da nossa vida e é uma Isso aí. montanhazinha russa, né? Alegria, tristeza e tá tudo certo. Cara, pergunta que eu faço, ou melhor, um momento que eu faço com todos os meus convidados. Se o Silvio pudesse pegar o telefone dele agora e mandar uma mensagem de 30 segundos, a certeza que eu dou para o Silvio é, quando tu clicar em enviar, todos os smartphones do mundo vão receber a tua mensagem. O que o Silvio falaria? Eu não vou querer ser repetitivo, Galotti, de falar a mesma coisa, mas parece até um pouco clichê, né? Mas é uma mensagem universal, porque eu, eu sou muito ligado nessa questão de energias boas, você transmitir energias boas, o quanto alguém com um peso grande pode, de certa forma, te afetar. Então, eu creio que essa verdade de faça o bem para o próximo, faça que vai voltar para você. Não faça porque vai voltar, faça sendo natural, saindo de dentro de ti. Mas se você fizer o bem, esse bem vai voltar para você. Eu acho que a questão de energia, num mundo tão turbulento como a gente vive hoje, um mundo tão polarizado, tão diferente, tão radicalizado, que se tiver mais bondade no coração de todo mundo, tudo ficaria muito melhor. Concordo. E me perdoa o clichê, novamente. Não. Mas eu realmente eu tenho uma crença bem viva de que as melhores coisas podem vir das coisas mais simples, das ideias mais singelas. Isso aí. Silvio, quem quiser acompanhar teu trabalho, acompanhar tuas corridas, saber do teu dia a dia, né? Tá conectado com o Silvio, seja o piloto, seja o advogado, seja o empreendedor, mas qual é o jeito mais fácil, qual é a mídia social mais ativa, como que as pessoas acompanham o teu trabalho? Então, hoje, para o automobilismo em si, eu não tinha mídia social até começar essa minha carreira no automobilismo. Hoje eu tenho todo o foco está voltado para o Instagram. Eu tenho começado a produzir conteúdo para o YouTube também. Tenho feito um documentário, que é um documentário de bastidores e paddock da Porsche Cup, que é justamente para as pessoas entenderem como é que funciona, não a corrida que elas acompanham na TV, mas como é que é o dia a dia do piloto. Então a gente já está começando a gravar, está sendo feito com um pessoal que é parceiro meu de São Paulo, a Expósito Studios. Eles estão fazendo um trabalho digno de Hollywood, trabalho de altíssima qualidade, de captação, de storytelling, que eles têm feito, um trabalho realmente bem, bem inteligente, que a ideia justamente era trazer um documentário sobre essa temporada do ano de 2025, acompanhando não só o meu trabalho lá, como o trabalho do engenheiro e o trabalho do mecânico, ou como funciona a Porsche Cup, quantas pessoas trabalham por trás daquele aparato todo que nem se imagina. Hoje um staff de corrida só da Porsche Cup é mais ou menos 400 a 450 pessoas trabalhando num ambiente de corrida. Então é muita gente que está trabalhando lá, realmente. Então é esse trabalho do YouTube que a gente vai começar a disseminar em breve, mas hoje onde eu tenho a mídia mais forte voltada ao automobilismo é no Instagram.
né? O Silvio Morestoni, é o meu nome mesmo. Ali é um Instagram voltado a automobilismo, né? Automobilismo mesmo, puro. Quem gosta de carro, quem gosta de automobilismo, parte de treinamento, parte de simulador, onboards, eu posto muito onboard de volta rápida, para que as pessoas vejam como é que é a guiada dentro do carro de corrida. Então, eu sempre eu estou tentando passar o que eu tinha curiosidade de ver e que os pilotos não mostravam. Então, eu estou tentando trazer isso para que as pessoas possam acompanhar. Eu tenho sempre esse espírito de representar o meu estado e a minha cidade, né? Não, não é que a gente é bairrista aqui em Santa Catarina, mas eu acabo representando o meu povo. Eu já morei em diversas cidades do estado, morei no oeste do estado, em Quilombo, em Campos Novos, morei em Tubarão, morei em Itajaí, morei em Brusque, Rio do Sul, Ibirama, Campos Novos. Então, tive a oportunidade de nascer e de hoje tá conduzindo aqui em Blumenau. Mas tenho um apreço muito forte ao estado que eu vivo, um carinho, um amor muito grande, e a minha cidade que eu também acabo carregando a bandeira. Então tem esse lado também, Galote, que é bem importante de estar me sentindo representando aqui os nossos conterrâneos aqui de Santa Catarina. Muito bom. Cara, te agradecer. Foi um prazer, é uma conversa agradável, uma conversa que contribui e essa curiosidade, a forma como tu traz, né, as informações sobre uma corrida, sobre o esporte de alta performance como é as corridas, né, de velocidade, mas a forma como tu traz é legal isso, tu fez uma fala, pô, eu tô tentando trazer para o meu canal o que eu sempre tive curiosidade de saber como funcionava. A forma que tu traz esse conteúdo, a forma que tu mostra esse teu dia a dia é legal porque também dá essa sensação para quem está nos acompanhando de que, cara, eu não sabia que era assim, eu não sabia que tinha isso, Uhum. esse detalhe, isso aqui. Então, obrigado, Silvio, pela conversa, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que é uma agenda corrida, né, para estar aqui hoje, conseguindo gravar. Eu vou levar e vou entregar aí para ti, mas também faço questão de mandar para a Júlia e para o Vitor, porque, pô, tua equipe, né, ponta firme aí, uma galera que, pô, né, deu todo o suporte para que a gente conseguisse fazer acontecer, mas é a nossa caneca do Figa Biscast, tá? Eu faço questão, é uma lembrança que a gente tem dado para todos os nossos convidados, uma forma de agradecer aí pelo teu tempo, pela tua, né, pela tua disponibilidade, mas queria te agradecer mais uma vez aí pela participação no Figa Biscast. Obrigado, Galote. Agradecer a todos aí que estão escutando. Espero ter contribuído. E fica aqui o registro, Galote, que vai receber um kit da nossa equipe também, camiseta, boné, pulseira que nós temos. A Júlia e o Vitor vão se encarregar de mandar. Espero que recebas aí com bastante carinho. Prazer enorme poder conversar contigo e não só te assistir. Às vezes a gente tem esses impactos, né? Quando a gente acompanha um podcast ou acaba conhecendo alguém diferente, assim, que a gente só vê pela televisão, ou, enfim, pelas mídias, e tá aí te conhecendo, com certeza faz jus aí ao sucesso que está tendo o Figabis, que só vai crescer daqui para frente. Muito obrigado e aproveito para agradecer também quem está conosco até o momento, até esse horário, acompanhando aí essa trajetória, né, do Silvio Morestoni, ele que é advogado, empreendedor, mas piloto, né, conseguiu aí realizar esse sonho de poder desfrutar dessa oportunidade, de ter esse momento de adrenalina, de emoção, mas conseguiu trazer para dentro do dia a dia dele muito aprendizado e consegue aplicar isso nessa jornada ao longo dessa trajetória. Gostou do nosso episódio? Compartilhe, mande para alguém que você acha que também vai gostar. Se tiver algum feedback, sempre somos todos aqui à disposição para receber esses feedbacks da melhor maneira possível. E eu, para variar, agradecer aqui aos meus patrocinadores
IoPoint, mais que um ponto eletrônico, Granter, tecnologia para fortalecer o agronegócio, Remora Capital, soluções personalizadas que vão conectar sua empresa ao mercado financeiro, Bugby, vida leve sem frescura. Lembrando, bugby.com.br, quando você estiver encerrando as suas compras, use o nosso cupom FIGA10 e obtenha 10% de desconto nas suas compras. Expedição Cervejeira, experiências cervejeiras pelo mundo, e Blumenau Coffee Roasters, cafés especiais para você que é um apreciador. Também blumenaucoffeeroasters.com.br. Quando for encerrar a sua compra, use o nosso cupom FIGA15 e aí obtenha 15% de desconto nas suas compras. Meu muito obrigado, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para que você seja notificado e até segunda-feira que vem mais um Figa Bizcast. Figa Bizcast, o insight que faltava em sua rotina dos negócios.